Já É da tinha. sua cidade, Miguel, esse time aí? A Tombense é de Minas, não é? É de Tombos, Minas, a cidade. Então. Vai subir antes que o Cruzeiro para a Série A. Não, mas o Já Cruzeiro tem vai um para a time, Série C, né? já tem um time pequeno na Série B, né? De Minas, que é o Cruzeiro, né? Isso. Mas e o Galão da Massa? Vai ser campeão, né? Se Deus quiser. Deus não tem nada a ver com isso, não, rapaz. Isso aí Ô, é futebol. roubaram o Mengão nessa semana, né, Thiago? Agora Combinado. Isso aí é reparação histórica. Roubo do Flamengo é reparação histórica. Eita, glória! O Gabigol tava lá na pequena área do time da defesa do Flamengo, o Bandeirinha já levantou a bandeira. Tá louco, meu. Gente, faz favor, Para né? meu Flamengo. Não foi por causa de bandeirinha que o Flamengo empatou aquele jogo, não. Foi ruindade mesmo. Os caras do Flamengo mandaram o Rogério Ceni embora, porque o Rogério Ceni era ruim, não tinha competência. O Renato é pior que ele, escala o time pior que o Rogério Ceni. O time do Flamengo não tem. Se você tira 2 ou 3 jogadores ali, o time fica que nem barata tonta em campo, não sabe o que fazer. Então não é só. Não, é só tirar o Arrascaeta, professor. Tirou o Arrascaeta, acabou o time. Então. Além disso, né? E o Renato Gaúcho, no Grêmio, ele já vinha. É que no Grêmio ele teve sorte, porque ele é boleirão, ele faz aqueles negócios de autoajuda, assim, de incentivar o time, né? Então ele animava o time, tinha um conjunto de jogadores muito bons, né? Então ele ficou uns anos lá sobre isso, mas assim, falar que ele entende de tática, de colocar um jogador aqui para ir por aqui, para não sei o quê, ele não entende nada disso, nada. E A parte boa é que ele curou a depressão do Michael, né? Então, tá bom. mas o Michael já estava jogando com o Rogério Ceni. Ele já estava jogando. Então não foi o Renato Gaúcho que. Né? É que ele continuou com o Renato Gaúcho e foi cada vez sendo mais importante para o time, fazendo gols decisivos e tal. Né? Mas ele já vinha jogando. Vinha jogando e o Rogério Ceni era criticado porque colocava o Michael. Porque diziam que o Michael não era jogador para o Flamengo, não sei o quê, né? E agora está aí, está como um dos melhores. Né? Então é isso, o Palmeiras e o Flamengo não fizeram nenhum tipo de esforço para conquistar o título, né? Está na mão do Atlético. Muito bem, gente. Já tem 23 alunos aqui, vamos em frente. Essa aula é mais uma espécie de revisão, e eu acho que a gente nem precisaria da aula de sexta-feira, que eu deixei também como aula síncrona, porque eu quero pontuar poucas coisas aqui do final do nosso curso de História da Igreja 4 e fazer uma ligação também com a história da Igreja brasileira. A gente viu aí História da Igreja 4, é mais o protestantismo, mas o cristianismo de uma forma geral, mas com uma ênfase no protestantismo, da Igreja nesse período depois das reformas protestantes. A gente já entrou num período pós-reforma no semestre anterior, em História 3, e agora a gente viu, em alguns momentos a gente teve uma preocupação, não é uma preocupação minha, o currículo é minha também, mas o currículo do curso está montado assim, né? Então tem alguns aspectos mais teológicos, mais filosóficos, que eu acho que devem ser debatidos mesmo, embora vocês tenham a história do pensamento cristão. E um dos momentos importantes assim, a gente perceber como que o cristianismo,
no período das reformas e logo depois das reformas protestantes, a gente tem essa disputa entre racionalismo e fé. Então, quando René Descartes apresenta o cogito ergo sum, penso, logo existo, né, que hoje em dia tem sido, inclusive, questionado, né? Alguns falam, olha, o ser humano não é primeiro pensamento, ele é sentimento, então sinto, logo existo, né? Eu sinto o mundo, sinto a natureza, que uma criança, quando nasce, ela não pensa, né? Mas ela existe. E ela existe a partir do que ela sente, né? Sente o calor materno, ouve a voz paterna e tudo mais, né? Então, e o René Descartes, além disso, ele parte de um pressuposto que você, inclusive, explica a existência de Deus a partir do ser humano. Veja que o René Descartes está fazendo algo inimaginável na Idade Média, na teologia e na filosofia medievais. Deus existe porque está na Bíblia que Deus existe. Pronto, acabou. O René Descartes, que era cristão, não era ateu, ele parte de um outro pressuposto. E ele amplia aquilo que o nosso teólogo, lá na Idade Média, vocês vão se lembrar, né, que vocês são grandes estudantes, né, quando ele dizia assim, né, a possibilidade do ser humano imaginar a existência de Deus já é prova de que Deus existe. Porque se Deus não existisse, a mente humana não teria condições de imaginar um ser como Deus. René Descartes amplia isso, leva às últimas consequências, aí a gente chega no iluminismo. O iluminismo resolve que você tem que descartar absolutamente a ideia de religião, e o iluminismo sofre uma reação na filosofia, foi a chamada filosofia romântica, e o grande nome na teologia que trabalha nessa reação, que ele está nessa passagem do iluminismo para o romantismo, é Friedrich Schleiermacher. Então, o Schleiermacher vai dizer, olha, vocês não entenderam nada, vocês acham que a religião é questão de raciocínio lógico e tal, vocês não entenderam. A religião é uma questão de dependência absoluta daquele ou daquilo que é o absoluto. A gente pode resumir nisso, dessa forma. E aí, nesse período, você tem um período dos grandes avivamentos. O que são os grandes avivamentos? Os grandes avivamentos são exatamente reação a esse pensamento iluminista, racional, que tudo se explica pela razão. Os grandes avivamentos vêm de uma herança do movimento pietista que passa pelo metodismo. Vocês percebem como eu estou linkando todas as coisas aqui, que às vezes pareceram assim meio estanques? Então, a gente tem os grandes avivamentos, assim como Schleiermacher tem uma reação acadêmica ao iluminismo, os grandes avivamentos são uma reação mais popular e mais religiosa também ao iluminismo. E qual que era a ênfase do pietismo e do metodismo? A experiência com Deus. Experiência que é uma palavra do Schleiermacher também. O Schleiermacher que tem uma herança pietista e assume essa herança pietista. Então, essa é a ideia de ter a experiência com Deus. Bom, tudo isso ajuda a desenvolver o movimento missionário, né? Tanto os avivamentos como uma filosofia, uma teologia embasada no iluminismo
e no romantismo de Schleiermacher, esses dois que são antagônicos, eles caminham em direção a transformar o mundo. O iluminismo imaginava que era possível transformar o mundo pela razão. O romantismo vai dizer, não, a razão não dá conta de explicar tudo. E esses dois participam especialmente Schleiermacher, a reação romântica, do surgimento da teologia liberal no século XIX. Mas a teologia liberal também é otimista, também acredita na possibilidade de transformar o mundo. Transformar o mundo a partir da fé, uma fé bastante racionalista. Aí tem o movimento missionário, por conta de todas essas influências. O movimento missionário, quando se depara com os problemas no mundo que não tinha o mesmo progresso que o chamado primeiro mundo tinha, começa a questionar o que significava fazer missão. E o movimento, os grandes avivamentos, não tiveram nenhum problema com esse questionamento, porque nos grandes avivamentos, piedade pessoal e missão, e ação social, melhor dizendo, essas duas coisas caminhavam juntas. Então, o movimento missionário tem isso muito claro para eles. E aí ele chega a uma conclusão, não dá para fazer missão se a gente não fizer de forma colaborativa. E a gente tem que se unir para fazer missão, e missão tem que implicar em questões sociais. Só que, no final do século XIX, está surgindo um movimento fundamentalista. E o movimento fundamentalista começa a ter problema com essa questão da ação social. Começa a acreditar que essa questão social é materializar demais a fé e perder a questão espiritual. Tá? E aí a gente vai ter no século XX, especialmente nos Estados Unidos, um confronto entre o movimento fundamentalista e o que chamava na época movimento modernista, que era basicamente a chamada teologia liberal, e isso dividiu igrejas e tudo mais. E aí o que aconteceu? O movimento ecumênico acaba criando o Conselho Mundial de Igrejas, que vem lá do Congresso de Edimburgo. Essa data, gente, vocês têm que ter muito claro para vocês. 1910, Congresso de Edimburgo. E é fácil guardar o ano, 1910, Congresso de Edimburgo, porque 1910 é o ano da fundação de um dos maiores clubes de futebol do mundo, que é o Botafogo, né, do Rio de Janeiro, que foi fundado em 1910. Botafogo, Botafogo, campeão. Garrincha e tal, né? Então, é o Botafogo, né? Vocês não estavam achando que eu estava falando de algum outro time, né? Um grande time do mundo, fundado em 1910, só pode ser o Botafogo, né? Do Rio de Janeiro. E que vai ser campeão da Série B, hein? Olha aí, campeão da Série B esse ano, né? O futebol do Rio de Janeiro está na mediocridade mesmo. Pelo amor de Deus. Só sobrou o Flamengo. E olha lá. Bom, então, 1910 tem o Congresso de Edimburgo, que é o esforço missionário de entender o que significa fazer missão. E desde 1910, a questão da responsabilidade social estava bem presente. E ela se mantém. Nos anos 20, vamos ter a fundação do Conselho Missionário Internacional, da Comissão Vida e Ação e da Comissão ou Comitê Fé e Ordem. E sempre eles vão trabalhando com essas ideias de responsabilidade social. E isso, então, vai gerar o Conselho Mundial de Igrejas. Na América Latina, teve o Congresso do Panamá, em 1916, que é uma reação ao Congresso de Edimburgo, mas é também no espírito do Congresso de Edimburgo, de unidade, de cooperação. Unidade não é no sentido de formar uma grande igreja, mas é mais de cooperação. É um movimento cooperativo. Do Congresso de Edimburgo,
a gente vai ter na América Latina o que estava acontecendo em nível mundial. Então, você tem o pessoal que caminha ao lado do movimento ecumênico, que vai enfatizando cada vez mais as questões sociais, e por isso são acusados de liberalismo, de abandonar a essência da fé cristã. Então, esse grupo ecumênico acusa o movimento fundamentalista de abandonar uma outra parte da fé cristã, que é exatamente a questão social. No meio desse grupo, você vai ter o surgimento de um grupo que ficou conhecido como evangelical aqui no Brasil, né? Que vem da palavra evangelical, do inglês, né? Então é uma corruptela do inglês, o evangelical, né? Em 1966, teve uma grande reunião em Berlim desse grupo, e em 1974, esse grupo convoca o Congresso de Lausanne, o movimento de Lausanne. O grande nome do Congresso de Lausanne foi John Stott. John Stott. Só que no Congresso de Lausanne tinha alguns latino-americanos, inclusive como preletores principais, como René Padilha, como Orlando Costas, como Samuel Escobar. Quem são esses nomes? Na América Latina, o que estava acontecendo? Depois do Panamá, o Congresso da América Latina teve um comitê de cooperação da América Latina e tinha os comitês de cooperação regionais de cada país. Esse Congresso de Edimburgo vai gerar um congresso, alguns congressos depois, que eram chamados na América Latina de Congresso Evangélico Latino-Americano. CELA, com C, C-E-L-A, Congresso Evangélico Latino-Americano. Essas celas estão cada vez mais ligadas ao movimento ecumênico, ao Conselho Mundial de Igrejas. E aí tem um grupo que vai fazer oposição ao Conselho Mundial de Igrejas, e esse grupo foi liderado por um jovem pastor norte-americano chamado Cal McIntyre, que estava junto com John Machen quando ele fundou o Seminário de Westminster, quando ele fundou uma agência missionária para combater a agência missionária da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, porque ele achava que era de uma teologia liberal, porque tinha muito dinheiro e questão de ação social, né? Dinheiro envolvido em ação social. Então, o Cal McIntyre sai junto com o Machen do Seminário de Princeton, é ordenado pastor, ele é bem jovem ainda. Aí, em 1936, ele participa da fundação da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, e o John Machen morre em 1937, morre no ano seguinte. Só que aí o Cal McIntyre, por umas questões doutrinárias internas dele, ele rompe com a Igreja Presbiteriana Ortodoxa e funda uma outra igreja, que é a Igreja Presbiteriana Bíblica, e ele passa a ser o líder do movimento fundamentalista, não só nos Estados Unidos, mas mundial. Inclusive, ele visitou o Brasil, ele viajou aqui pelo Brasil, depois que ele passou aqui pelo Brasil, em 1948, foi fundada a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, pessoal que saiu da IPB e fundou a Igreja Presbiteriana Fundamentalista. O Cal McIntyre lidera a criação de um outro concílio para combater o Conselho Mundial de Igrejas, que foi o Concílio Internacional de Igrejas Cristãs, CIIC, Concílio Internacional de Igrejas Cristãs, que é de um caráter fundamentalista. Então, veja que eu estou mostrando para vocês que tem, de um lado,
um movimento ecumênico, de um lado, um movimento fundamentalista. Isso tem no mundo e tem na América Latina. Na América Latina tem celas, que estão ligadas com o Conselho Mundial de Igrejas, Congresso Evangélico Latino-Americano, Conferência Evangélica Latino-Americana. Acho que se eu falei congresso, não estava errado. Conferência Evangélica Latino-Americana. E aí tem um movimento fundamentalista que começa a unificar igrejas que vão participar do Concílio Internacional de Igrejas Cristãs. Mas, como eu falei, assim como no mundo, acontece na América Latina. No mundo, então, tem esse movimento liderado por John Stott, que desemboca no Congresso de Lausanne, de 74. Depois vai ter outro nas Filipinas, em 89, que daí já dá uma guinada mais para o lado fundamentalista, para o lado mais conservador, e em política mais à direita também. Inclusive excluindo gente da América Latina, da liderança e tudo mais, o Lausanne II, que não foi em Lausanne, embora seja chamado Lausanne II, foi em Manila, nas Filipinas, 1978, 79, né? Se eu não me engano a data. Então, na América Latina, surgem os CLADs, o CLAD, Congresso Latino-Americano de Evangelização, CLDA, Congresso Latino-Americano de Evangelização, CLAD. Né? No CLAD, você tem, a partir do CLAD, o surgimento da FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana, e dentro da FTL, que está esse pessoal, Samuel Escobar, René Padilha, Orlando Costas, o principal nome é Orlando Costas, que depois que ele faleceu jovem ainda, na casa dos 40 anos, e no Brasil você tem nomes, o principal nome nesse período é o Robson Cavalcante, um homem que até tinha passado pela igreja presbiteriana, tal, na conversão dele, e depois vai ser ministro, vai ser pastor da igreja anglicana, da igreja episcopal. E é dentro da Fraternidade Teológica Latino-Americana, que é uma espécie de braço do CLAD, né, de reflexão teológica do CLAD, que nós vamos ter o surgimento da teologia da missão integral. Teologia da missão integral. Bom, a teologia da missão integral, então, procura combater, como um movimento inserido no movimento evangelical, procura combater tanto a esquerda do movimento ecumênico como a direita do movimento fundamentalista. Porque o que aconteceu? Esses movimentos teológicos têm um lado político. Então, fazer ação social significava ficar mais à esquerda no espectro político. E era assim que eles eram acusados. E o movimento fundamentalista acreditava, como acredita ainda hoje, lá nos Estados Unidos, isso é muito forte, o movimento fundamentalista acredita que o capitalismo está na Bíblia, e que a Bíblia ensina o capitalismo. Isso eu não estou inventando, não, gente, é só você ler e ouvir os discursos dos fundamentalistas norte-americanos. Então, não é à toa que o Trump ganha de centenas de quilômetros à frente nos grupos fundamentalistas protestantes lá nos Estados Unidos. Então, ficou essa questão gravíssima aí dirigindo a igreja. E o que acontece? De fato, o movimento teológico mais à esquerda vai ter, especialmente a partir da América Latina, um grupo que vai usar a filosofia marxista, a interpretação sociológica marxista, para olhar para a sociedade. Então, na América Latina, o marxismo foi usado como ferramenta, como instrumental de teologia, né, de análise sociológica,
Mas a resposta depois eles procuravam dar com o Evangelho. Então, eu já expliquei isso lá na videoaula, né? Então, só para a gente concluindo aqui, né? E tentar, então, fazer esse fechamento, né? E compreender que a igreja não tem como estar totalmente isenta das questões políticas que estão presentes na sociedade, porque a igreja dá algum tipo de resposta, né? E é uma resposta teológica que fala sobre como que a sociedade, ou como que o indivíduo age na sociedade. Então, você pode pegar, por exemplo, o pensamento neopentecostal, e você pode ver claramente no pensamento neopentecostal as ideias neoliberais. Porque o pensamento neopentecostal é um pensamento em que o indivíduo é que tem que agir. É muito curioso isso, porque parece que é Deus que age, né? Mas, na realidade, é o indivíduo que age. Então, o que você tem lá? O indivíduo leva a carteira de trabalho, o indivíduo leva o lenço, uma peça de roupa de um familiar que está hospitalizado, ou que está preso, ou qualquer coisa assim. E aí, quando a bênção não é alcançada, qual que é a solução que o profeta, o pastor, o apóstolo, o bispo dá? Que a pessoa não teve fé. Faltou fé em você. Veja que isso é absolutamente o pensamento liberal, ou mais especificamente neoliberal. A ideia das liberdades individuais. Então, você podia ter resolvido o problema do seu parente, curar a sua mãe. Não curou porque faltou fé em você. Se teve a cura, foi porque o apóstolo orou. Se não teve a cura, vocês percebem como que a gente não existe teologia pura, gente. Não existe teologia assim, fora do tempo e do espaço, certo? Então, era isso que eu queria encerrar. Eu acho que a gente não precisa da aula da sexta-feira, tá ok? Vocês podem gastar o tempo estudando. Nós não temos em História da Igreja Brasileira, aliás, nem História da Igreja 4, vocês não têm mais tarefas para fazer, né? História da Igreja Brasileira tem os filmes que eu coloquei lá é para compreender um pouco a teologia da libertação, né? Então, e não tem tarefa para fazer sobre isso, para vocês se dedicarem aí, né? As provas estão marcadas para quarta-feira, né? Parece que o pessoal está meio preocupado aí, eu ouvi alguma coisa aí, de fazer as duas provas na quarta, alguma coisa assim? Não? Então, a prova eu acho que vai ser tranquila. Eu acho que não vai ter problema. A prova foi preparada pensando as provas, né? Pensando nisso mesmo, que são duas provas no mesmo dia. Mas, se vocês quiserem, poderia, por exemplo, vocês querem fazer uma das provas na sexta-feira, dia 19, em vez de 17? Não, não tem. Não tem. São apenas 9. Não. Vai ser. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Não vai ter maiores problemas, mas eu acho que vocês vão até se surpreender. Mas
Se surpreender para o bem, né? Ai, que bom. Para o bem, surpresa para vocês, não para mim. Eu acho engraçado quando o professor fala que a prova vai ser tranquila, porque depende do referencial, né, professor? Depende muito do referencial que o senhor está tomando aí. Tá tranquila, tranquila gente, pro senhor? faz o seguinte, gente, dê um voto de confiança para mim. E fazemos as provas na quarta-feira. Beleza. Fechou. Fechado, professor. Fechado. Porque daí é o seguinte, na semana que vem, a gente já encerra tudo. Sexta-feira mesmo, a gente já encerra tudo, ou no máximo quarta da outra semana. O senhor vai usar o mesmo esquema, reverendo, de deixar as provas abertas o dia todo para fazer? Sim, eu só não vou colocar a prova antes, na terça-feira, mas quarta, logo cedo, eu já vou colocar as provas, já entre 7h30 e 8h, eu já coloco as provas lá e beleza. Ok, muito obrigado, João. E quanto às entregas das atividades, é até sexta-feira, meia-noite, pode ser? Boa pergunta, Renato. Eu até ia falar isso com vocês. Então, eu dei até sexta-feira para vocês entregarem. Eu sei que a gente tinha muitas atividades, então nós vamos fazer o seguinte: quem não conseguir entregar não vai ter prejuízo na nota. Presta atenção. Mas também teve gente que se esforçou. Teve gente que entregou 100% ou perto dos 100%. Então, essas pessoas que entregaram uma grande quantidade de material, essas pessoas terão um bônus, certo? Terão um bônus. Eu vou dar um X, ou como o pessoal diz, um plus a mais. Plus a mais. Então, vou dar um bônus. Eu acho que é justo, não é justo? Mas, ok, professor, mas isso aí merece um café sexta, especial. Né? Desculpa, Davi, você estava falando, eu não entendi. O pessoal falou junto? Eu ia perguntar, continua até sexta, então, o prazo? Continua até sexta, né? Quanto mais entregar, é melhor. Agora, quem não conseguir entregar, eu não vou, por exemplo, sei lá, tem uma delas, acho que são 7 atividades de entrega, não sei se história 4, eu acho. 7 atividades. Então, o que eu ia fazer as atividades? Somar tudo e dividir por 7. Né? Então, por exemplo, você entregou 5, eu vou somar e dividir por 5. Tá? Então, eu não vou somar 5 atividades e dividir por 7, vou dividir por 5. Resta. Quem entregou 7, eu vou somar e dividir por 7. No entanto, na hora de fechar a média, esse que entregou 100% das atividades vai ter um acréscimo na nota. Certo? Acho que é justo, não é justo? A pessoa trabalhou mais. Entendeu? Um ponto, não sei o que eu vou colocar. Beleza? Beleza. Show de bola, reverendo. Beleza. Obrigado. Gente, a questão é a seguinte, é que o aluno está muito acostumado a vir lá desde o ensino médio, tal, que ele está sempre cobrado pelos erros que ele cometeu e pelo que ele não fez. Né? E eu acho que a gente tem que valorizar mais o que fez do que o que não fez. Né? Então, eu acho que tem questões aí pedagógicas para a gente discutir. Beleza, então? Falou, gente. Um abraço. Bom dia, valeu. Eu acho que a gente não vai se encontrar mais pessoalmente. Tem entrega de prova. Vocês querem que eu faça aquela aula de entrega da prova? Quando eu comento as questões e tal? Ou não precisa? Eu acho que não precisa. Está fechando, né? Então, gente, olha, eu ia ler, eu até separei aqui para a última aula um texto bíblico aqui, mas tudo bem, não vai dar tempo. De qualquer forma, o meu abraço
E porque é o nosso último encontro presencial, né, em aula, né? Depois a gente vai ter o ano que vem aí um café, um churrasco e tudo mais. Boa. Beleza. Falou? Um Valeu. meu abraço, espero que eu tenha colaborado com Valeu, reverendo. vocês. Obrigado, professor. Obrigado, reverendo. Valeu. Um abraço.